Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você sempre nos acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, pelas plataformas sociais, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, sempre trazendo assuntos para partilhar com os nossos telespectadores e com os nossos seguidores. E o tema de hoje é mudança de hábito. Por que às vezes é tão difícil mudar de hábitos? Hein, Jorge Brandão? Esse é o grande objetivo nosso aqui na Terra, né? Nos melhorarmos, né? Evoluirmos, né? Mas antes gostaria de agradecer a todos que nos seguem, né? A todos que nos prestigiam com a sua audiência, a TV Diário que cedeu esse espaço aqui para nós. E nós estamos aí gravando já 86 programas, né? Olha só. Rumo aos 100 programas, né? Quase centenários. E se não fosse o prestígio que nós ganhamos de todos, assim, o apoio que nós temos, não teria sentido o nosso programa. Claro. Então o assunto, como todos, né, é um assunto muito importante, né? Uma mudança de hábitos. Como disse, esse é o nosso grande objetivo aqui na Terra, melhorarmos, né? Hábitos. Não necessariamente nós precisamos mudar todos, né? Porque os hábitos bons nós precisamos preservar, né? É verdade. Agora, como seres milenares que somos, né? E como a base da doutrina espírita é a reencarnação, a gente já teve tantas e tantas experiências, não é tão simples, né? Não é no estalar de dedos que nós vamos mudar hábitos. E tem uma frase de Leon Denis que eu acho muito importante, que ele diz, que ele nos recomenda, né? Não tenha tanta pressa, mas não perca tempo, né? Nós não vamos amanhecer com um par de asas nas costas, né? Mas nós precisamos estar conscientes, né, da necessidade dessa mudança. Márcia? Normalmente, quando se pensa em mudança de hábito, se pensa em questões negativas, né? Até porque se são hábitos positivos, a gente não os intenta mudar. Claro. E aí, analisando a obra da espiritualidade, que é o Livro dos Espíritos, que nos traz ali, nesse momento, um tratado a respeito da mudança de postura, o homem de bem, a transformação moral, inicialmente, né, um pontapé dessas obras aí, que na sequência vieram para nos elucidar nessa caminhada. A gente tem posto ali pela espiritualidade que o orgulho e o egoísmo são as principais chagas da humanidade, né? Então, é impossível dissociar essas chagas da questão dos nossos hábitos negativos. Então, quando se intenta uma mudança de hábito para nossa melhora, se intenta, né, em primeira instância, em base disso tudo, desse processo principal, a nossa melhora no campo do orgulho e do egoísmo. Porque uma melhora significativa nesse aspecto, naturalmente, por consequência, nos leva a uma transformação para melhor enquanto indivíduo, enquanto homem encarnado na Terra. E o nosso propósito realmente é nos aproximar dessa postura de homem de bem. Então, quando se visualiza essa questão dos hábitos, tem que se pensar na questão do orgulho e o egoísmo, individualmente. Esse móvel por trás de todas as nossas atitudes, né? Aquela intenção, em primeira instância, ali, nos induzindo as ações, às vezes até de forma inconsciente, mas posta sempre em todo o processo de atuação do indivíduo nesse cenário da vida, né? O que me move, de fato, são os aspectos que estão ali permeados pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, que por consequência são o motriz para todos os outros vícios, né? Que daí entra a vaidade, os interesses pessoais, aquela vontade de ter uma condição melhor aqui, em detrimento, às vezes, de uma situação de melhor relevância para o todo. Então, a gente vai atuando nesse cenário, priorizando os nossos aspectos pessoais, os nossos interesses pessoais, e às vezes dissociado da moralidade, que é o objetivo maior. Então, analisar essa questão comportamental, penso eu que seja importantíssimo, porque todas as nossas atitudes, todos os nossos hábitos têm consequências. E
poucas vezes a gente pensa, isso é um hábito, eu sou assim, não mudo, mas poucas vezes a gente pensa que isso interfere na vida de muita gente e, na maioria das vezes, prejudicando uma série de questões ali que envolvem outras pessoas. E, por consequência, a responsabilidade não está só no terreno mais de fazer a colheita em razão das minhas atitudes por mim, mas também por tudo aquilo que se desdobra na vida do outro. Eu sou responsável e corresponsável, o reflexo de toda a minha atitude. Então, é bem mais complexo. Ah, sim. Quando a Márcia estava falando, né, eu me lembrei do fenômeno Gabriela, né, quando ela disse, eu sou assim mesmo, é assim Nasci que eu sou. assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Né? Por vezes, Diógenes, parece ser, e talvez seja, muito difícil mudar hábitos. Por quê? Pois é, o que acontece é o hábito, ele nos coloca num automatismo, né? Ele nos coloca numa zona de conforto, trazendo aqui um olhar mais científico do cérebro, né? O nosso cérebro não gosta de gastar energia, ele está sempre funcionando no modo econômico. Porque primitivamente ele entende que tu tem que guardar energia para a hora que o predador sair correndo atrás de ti, na hora que tu tiver que te pendurar num precipício, na hora de lutar, entendeu? Então o nosso cérebro trabalha muito no modo econômico. Então o hábito, ele é uma maneira que o cérebro entende de fazer atalhos. Então por isso que a maioria dos nossos comportamentos, eles são automatizados. E quando a gente tenta fazer um movimento inverso, isso desconforta esse processo cerebral e o cérebro começa a entender que ele vai ter que gastar muita energia para inverter esse hábito. E aí ele começa a jogar contra. Ele começa a jogar contra, ele dá ansiedade, ele dá desconforto, vem pensamentos que estão em desacordo com aquele teu desejo de mudar o comportamento, e a tendência é a pessoa recuar, muitas vezes pelo desconforto. Mas é interessante a gente pensar também que algo que dificulta muito a gente mudar o hábito é a gente ter a consciência de que aquele hábito é errado. Ah, sim. Porque às vezes a gente tem um hábito errado, mas na nossa ignorância está certo. Ele nos traz algum benefício, porque senão não teríamos esse hábito, mas Claro. nós não analisamos o custo. Exatamente. Né? O custo-benefício não é analisado. Né? E é o que a Márcia falou ali, a Márcia falou muito do egoísmo e do orgulho. Então existe um antídoto para isso, que é a humildade. Então lembrando da boa-aventurança lá de Cristo, quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os humildes. Porque não adianta, para eu querer mudar um hábito, primeiro eu tenho que ter consciência de que esse hábito é errado, e eu preciso ter a vontade de mudar. Se eu não tenho a vontade de mudar, a tendência é que eu fique ali patinando naquele comportamento. E aí o que acontece? Que a gente vai mudar, a gente vai. Isso faz parte Pelo amor ou pela dor. Isso faz parte do processo evolutivo. Então, ou a gente muda pela instrução, ou a gente muda pela aflição. Olha aí. Né? Em algum momento... É verdade. A questão 909 do Livro dos Espíritos está tratando. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha a resposta. Sim. E às vezes com pouco esforço. Em algumas traduções está escrito com um esforço bem pequeno. Mudar com um esforço bem pequeno. O que lhes falta é vontade. E essa questão da vontade precisa ser analisada realmente com um olhar bem carinhoso. Ah, sim. Isso, essa vontade pode estar ligada a um benefício passageiro, né? Mas algo que nos causa algum tipo de prazer, né? Não necessariamente algo que possa nos levar à evolução. Né? Então, nós acomodamos desses pequenos prazeres mundanos, né? E esses hábitos acabam se fortalecendo. O benefício tem que ser maior que o custo. Exatamente. Então, a depender do benefício da mudança daquele comportamento, vale o custo. E eu quero mesmo mudar. Pois é, essa é a Precisei questão. dessa importância. Eu me conheço bem, eu sei Suficiente. realmente quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui na Terra.
Aí tem, para mim, uma questão que é chave, assim como a questão da reencarnação, que vocês brincam, né? E claro que eu volto e meia, estou de novo trazendo a questão Como da é que a gente reencarnação. consegue decorar algumas questões do Livro dos Espíritos? Convivendo com o Vicente. Então, e a reencarnação foi a chave que me abriu horizontes de compreensão exatamente do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E aí a questão da encarnação nos dá resposta para o que nós estamos fazendo aqui. A reencarnação me remeteu a isso no primeiro momento. Eu queria saber, afinal de contas, o que é que eu sou? De onde eu vim? Para onde é que eu vou? E a questão da encarnação me deu a resposta. O que é que eu estou fazendo aqui? Então, junta. São as questões básicas que a gente está toda hora se fazendo. O que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. E aí nessa questão da mudança de hábito, para mim outra questão chave, que assim como a reencarnação eu relutei no primeiro momento, acho que já contei isso aqui, quando me foi pedido para fazer uma exposição sobre reforma íntima. Digo, não é o que eu estou buscando. Eu só quero saber de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que tem do lado de lá. E não me dei conta naquele momento, né, da grandiosidade desse tema. Aí quando eu me deparei verdadeiramente com ele, é a reforma íntima, a chave. Até para te entender de onde eu vim, para onde eu vou, você tem que ter essa visão mais ampliada. Para ampliar a percepção, você precisa primeiro fazer contato consigo. É isso, é a reforma íntima. Passa por muitas das palavras e das questões importantes que vocês já levantaram agora aqui. Mas para a gente promover a reforma íntima, a gente tem que entender por quê. Né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer um sentido maior. Isso aí. E esse sentido, né? Esse sentido, o que eu estou fazendo aqui, onde eu quero chegar, né? Isso realmente nos provoca a nos conhecer. Bom, claro. Se eu preciso mudar, vou internamente ver o que eu tenho para mim poder trabalhar, né? É a mesma coisa nas paixões, né? Nas leis morais. A paixão é boa ou é ruim? Não é boa nem ruim, depende do que tu te apaixona. Exatamente. Tu te apaixona pela mudança, tu te apaixona pela evolução, né? Tu te apaixona por fazer o bem, é ótimo. Agora, se tu te apaixona por um vício, é péssimo. E como esse conhecimento ampliado que a Márcia falou, ele é muito interessante, porque não é apenas um autoconhecimento psicológico, mas um autoconhecimento espiritual, que vem trazer essa ampliação, esse processo de transcendência. Porque para eu compreender o meu presente, eu preciso conhecer o meu passado e o meu futuro, para poder fazer sentido. Né? Não que a gente fique preso no passado ou preso no futuro, que muitas vezes as pessoas abandonam o presente, mas para eu poder compreender por que eu estou aqui, né? Eu preciso ampliar isso para poder me dar uma resposta com maior sentido, para até eu ter uma maior vontade de querer mudar. Né? É verdade. Quando o Jorge propôs esse tema, claro, a gente saiu a buscar respostas. Onde é que estão? Quais são os caminhos? A Márcia trouxe uma questão muito oportuna aqui do Livro dos Espíritos. Né? Eu achei algumas referências no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9 do Evangelho, que trata de questões, por exemplo, como a paciência, a compreensão, por exemplo, da dor, a compreensão da dor, que segundo esta visão trazida por Kardec aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. Aliás, Cristo disse isso. Né? Não vos aflijais. O mundo é feito de aflições, mas não desanime. Eu venci o mundo e tudo aquilo que a gente também já andou conversando por aqui. Mas aí, e tem uma questão que diz o seguinte, nesse mesmo item, a paciência, item 7 do capítulo 9. A vida é difícil, eu o sei, e esta é a mensagem de um espírito, espírito amigo, como é identificado aqui nesse trecho do Evangelho, em Havre, 1862. Eu gosto muito de salientar as datas, porque, vejam só, naquela época, já havia dúvida semelhante à que nós estamos levantando agora aqui. 1862. Aí diz o seguinte, o espírito amigo aqui identificado. A vida é difícil, eu o sei. Alguém que está falando de lá para cá. Ela se compõe de mil nadas. Que são picadas de alfinetes
que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Olhar para o alto, olhar para cima, olhar para frente, andar para frente, evoluir. Esse é o desafio. É certo. Acho que todos nós já ouvimos essa frase, e todos que estão conosco aqui também participando, tanto no YouTube como na TV Diário, já ouviram essa desculpa de não conseguir algum tipo de mudança. Eu tenho vontade, mas a carne é fraca. Será que é a carne que é fraca? Ou por eu estar na carne, sendo testado das minhas fraquezas, eu às vezes sucumbo. É verdade. Então, essa desculpa de que é a carne. Mas nós somos espíritos e nós é que vamos determinar o que é bom, o que não é bom para nós, né? Nós somos mais fortes que a carne. É o que nós precisamos ser, nós estamos aqui nesse estágio, né? Tivemos toda a teoria no plano espiritual e voltaremos para lá, que é a nossa verdadeira pátria, mas aqui nós estamos estagiando na carne. E aqui nós vamos ser testados durante toda a nossa existência aqui na Terra. Ah, sim. E o que nos define não é a carne, o que nos define é o espírito. Sim. Porque esta é a nossa origem. É como espíritos que nós chegamos aqui carregando muitas encarnações e reencarnações. E é como espírito que nós vamos continuar até chegarmos ao nosso destino final. E por isso que nós espíritas falamos, encarnar e desencarnar. Isso. A gente não diz que morreu, né? Diz, desencarnou, deixou a carne. Deixou a carne. Nós estamos provisoriamente na carne. Isso que nós muitas vezes não nos damos conta. Nós pensamos muitas vezes que isso aqui é uma realidade, que a realidade nossa é o corpo físico, né? Mas isso nos remete ao imediatismo, por isso aqui a recomendação. A carne é uma ferramenta, né, que o espírito se utiliza. Toda a nossa bagagem está no espírito, que não nasceu agora, nesse momento, cujos hábitos são resultado de um processo, segundo a espiritualidade, de repetição ao longo da caminhada evolutiva dessa alma. Ao ponto da espiritualidade responder Kardec que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Ou seja, a gente por muito tempo vem treinando a ser assim. E há que se pensar que para a gente mudar um comportamento que há muito tempo vem sendo treinado, exige esforços. Não vai ser da noite para o dia. Exige método, exige processo, exige cuidado, atenção, paciência. Vontade, paciência para todo esse processo acontecer. Vou conseguir arrumar um roupeiro bagunçado, uma zona, a gente olha para aquilo lá, às vezes assim, meu Deus, tudo amontoado. Pega um roupeiro de criança, né, de adolescente. Gente do céu, não sabe por onde começar. É preciso um método, né? A gente costuma dizer lá, uma gaveta por dia. Eu vou olhar uma gaveta por dia. E aquela gaveta, isso tu consegue. Isso tu consegue dar conta. Esse teu exemplo é ótimo, né? E nós também, com os nossos defeitos, nós temos que um por vez. Né? Não podemos, amanhã vou me transformar. É nesse sentido. Porque aí você não descuidou de si, mas você também está avaliando as tuas possibilidades, as tuas limitações, porque vai bugar. Alguns vão olhar para aquilo lá, tem uns lá em casa que vai sentar e chorar, e vai ficar chorando ali, não vai ter jeito, né? Então tu vai ter que pegar pela mão e vamos no processo de uma gaveta por dia. Outro eu vou dar uns gritos lá e vai botar o roupeiro abaixo, vai arrumar, e vai sair do quarto quando tiver terminado. Mas são temperamentos diferentes, e cada pessoa funciona de um jeito diferente. Então a gente precisa também se conhecer nesse sentido. É aí o autoconhecimento. Isso. O que eu dou conta de fazer. E aí você traz a vida para a mesa, né? No meu temperamento aqui, nisso que eu tenho que mudar, nesse comportamento, nesse desregramento alimentar, nesse desregramento sexual. Aqui está sendo potencializado demais essa força de maneira desequilibrada, já me dei conta disso, eu posso mudar isso. Há problema em ter problema? Não. O problema é eu me comprazer com aquilo e ir seguindo nessa toada, já me dando conta que aquilo está errado. Aí começa a se tornar um mal.
Né? A partir do momento que eu começo a me deparar com uma realidade que já me incomoda um pouquinho, que já não está se ajeitando do mesmo jeito em mim, na minha vida, na minha postura, né? Já me desconforta, já não durmo mais da mesma forma, é porque eu preciso dar uma atençãozinha especial para aquele detalhe ali, para aquele ponto ali. E aí, assim, a gente vai arrumando gavetas. Sim. E penso também que a gente precisa sempre de referências. Nós temos que ter referências. Outro dia até escrevi sobre isso, referências, né? A parte, porque a vida, São Francisco dizia isso, né? A vida, Deus se manifesta por sinais. A vida se manifesta por sinais. Às vezes são as coisas mais simples. Né? Num outro local onde eu trabalho, tem vagas disponíveis lá para o estacionamento do pessoal que vai chegando e estacionando. Ok. E cada um, sei lá porque o Diógenes talvez possa explicar, cada um vai escolhendo sempre os mesmos lugares. Eu estava me dando conta que todos parecem que são donos daquela vaga, e não são. Não tem vagas exclusivas para esse ou para aquele, mas a gente vai colocando os mesmos lugares. Né? Claro. E aí eu me dei conta outro dia que as vagas lá, nesse espaço, são para 2 veículos. Cabem bem dirigidos, bem manobrados, 2 veículos com tranquilidade. Se tu ocupar a tua vaga e mais um pouco, tu impede a do outro de também usar o restante. E aí esse dia eu estava vendo que onde eu estacionar, de ré, para depois ter mais facilidade de sair, eu estaciono melhor quando tem um veículo do lado. Estava toda a vaga aberta e eu levei 2 ou 3 manobras para colocar o meu carro num lugar adequado. Por quê? Porque eu não tinha referência. O outro carro estacionado era a minha referência, a minha memória gravou aquilo ali. Deixa o espaço dele, deixa o espaço da parede, esse é o teu lugar. Mas aí quando não tem o outro, quando não tem a referência, aí tu tem que, né, fazer as tuas escolhas, tomar as tuas decisões. E eu acho que é muito disso, né? Tomada de decisões, assumir as escolhas. Assumir também a responsabilidade pelas escolhas. Eu pego carona nesse teu gancho para trazer o egoísmo. Eu também tenho uma vez eu ouvi de um orador que ele chegava cedo no trabalho, um pouco mais cedo, e ele estacionava lá na última vaga, lá no final. Aí um dia alguém chegou e se aproximou para ele: por que tu chega primeiro? Tem vaga ali pertinho. Justamente para deixar lugar para os que chegam atrasados. Olha aí, porque às vezes a pessoa chega muito atrasada e tem que ir lá na última vaga e ela atrasa ainda mais. Se eu tô com mais tempo, eu posso estacionar lá e vir um bom exemplo. Com mais tempo. Aí é a questão do egoísta, a percepção, a lucidez para facilitar a vida do outro. Isso é caridade também, né, Márcio? Isso é caridade, porque tu vai fazer o bem sem olhar a quem, ajudando alguém que precisa, né? Mas eu gostaria de pegar um gancho também, Vicente. Quando ele falou da referência, eu pergunto para nós e para todos que estão conosco, qual é a nossa referência? Aí é que está. Cenas para o próximo capítulo. Boa chamada. Boa chamada. E bem no horário, hein? Viu só? Tudo está na sintonia. Está na sintonia, inclusive, da distribuição das vagas do nosso tempo aqui, né? Vamos fazer um intervalo que é rápido. Já voltamos com mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense 2 vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias.
lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube e pelas plataformas sociais, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. E o nosso tema hoje é hábitos, mudanças de hábitos. E o Jorge havia deixado uma frase no bloco anterior. Vamos retomar por aí? Vamos retomar por aí. A pergunta foi para todos nós, né, que estamos juntos aqui, aprendendo juntos, né? Claro. Tu citou o caso da tua referência, né? E eu fiz essa pergunta para todos nós. Qual é a nossa referência? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né, diz: vede Jesus. Essa é a nossa referência. Ele que exemplificou, né, ele que realmente nos ensinou, que apontou o caminho, né, que disse: conheceis a verdade vos libertará. Né? Então, nós temos as referências domésticas importantes do nosso lar, de pai, de mãe, né, de irmãos, de amigos, mas sempre, sempre a nossa grande referência será Jesus. Sim. E um dos grandes entraves que eu tenho percebido da mudança do comportamento, da mudança do hábito, é que a gente está tendo muita oportunidade de escutar o que a gente quer ouvir. A gente tem hoje as redes sociais, né? Isso principalmente para os jovens, né? A gente tem as redes sociais, tem inúmeros podcasts, hoje tem bastante chefe para pouco índio, né, que a gente fala. Muito cacique para pouco índio. Então, assim, os podcasts sempre tem ali os pseudocientistas, os pseudo-sábios. E o que isso significa? Eu aqui do lado de cá, eu tenho um mau hábito, tá? Que eu até tô querendo me convencer, porque muitos me falam que esse hábito não é muito legal, mas de repente a Márcia vem ali e tem o mesmo hábito que eu, e ela cria uma teoria em cima daquele hábito e me convence que não, peraí, eu acho que eu tô certo. E eu acabo pegando a Márcia como ídolo, como uma referência. Só que se ajeitou aos teus interesses. Exatamente. O grande problema da referência é quando essa referência se ajusta aos meus interesses. É quando a referência é conveniente. E isso também pode ser um entrave para a mudança. Porque daí eu acho que eu estou muito bem referenciado. E aí, poxa, e quebrar isso? Né? Isso, as redes sociais são feitas de bolhas. Né? Exatamente. E dentro daquela bolha tem uma opinião que todos concordam. E aí tu não sai daquela bolha porque isso é cômodo para mim. Isso encaixa no meu quebra-cabeça.
né? E faz com que eu me convença ainda mais, como diz. Isso é péssimo, né? E vai nos levando numa ilusão. E aí, nessa ilusão, vai chegar uma hora que a gente vai acabar colidindo com o quê? Ou com o medo, ou com a vergonha, ou com a dor. Que normalmente, são as três, as três realidades que vão nos obrigar a mudar. Né? Então, ou é por medo, ou é por dor, ou é por vergonha. Que daí o impacto emocional é muito grande, porque diz assim que a gente aprende de duas formas, ou por repetição, ou por forte emoção. Então, às vezes, no resto que é uma verdade absoluta. aprender por forte emoção. Todo mundo vem em casa e pensa em alguma situação da sua vida que levou à mudança, encontra essa... Repete a frase, Diógenes. A gente muda ou por repetição, que é pela instrução, né? A gente vai aprendendo, vai estudando, automatizando, vai se conscientizando, ou por forte emoção, pela aflição, pela dor, pela vergonha, né? Que dá um impacto tão grande que registra a memória ali, só que daí não seria uma forma saudável, vamos dizer assim. É pedagógica. Às vezes vai ter um trauma e uma fobia no meio aí, pra superar. Outras encrencas, né? Outras que vem. encrencas. Eu lembrei agora, Jorge, de uma professora nossa que foi na faculdade, e ela é especialista em clínica, e eu perguntei para ela qual é o maior motivo que estão levando as pessoas ao seu consultório, né? Eu achei que ela ia me dar uma resposta enorme, e ela falou: as desilusões. Né? Seco assim. As desilusões, né? Então é isso, né? Chega um ponto que tu te desilude, né? Que aí também é bom, porque acabou a ilusão, tudo, né? Cai e aí tu vai procurar ajuda. Cai em si. Cai a ficha, né? Mas esse é um momento riquíssimo da vida. Sim. É um divisor de águas ali. É um momento bastante sensível, né? E que tem que ser muito bem aproveitado. Porque é naquele momento que a pessoa está mais disponível a querer mudar. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero voltar ao capítulo 9, esses itens aqui que foram sugeridos. A paciência, que já foi tratada aqui. Outra questão, obediência e resignação. Também nas instruções dos Espíritos. Espírito Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. E olha só o que diz o Espírito Lázaro. A obediência é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Obediência e resignação. Nós somos habituados a desobedecer. E no capítulo 14, Santo Agostinho nos fala algo que eu gravei aqui, a importância para nós conseguirmos superar essas nossas más tendências, né, os nossos maus hábitos. Ele colocou persistir nas boas resoluções. Sim. Persistência. Né? Porque assim como nós chegamos aqui persistindo num hábito, agora nós precisamos persistir para que ele se dissolva. Treinar, exatamente. É o mesmo processo de chegar onde nós chegamos num hábito negativo. E sai da mesma forma. Persista. Né? Porque aí eu entro no campo do Diógenes, do Jorge Brandão, que trabalha com a questão da psicologia, né? Que é o preenchimento de vazios. Acho que uma das coisas que causa angústia são os vazios que nós temos. E aí faz todo sentido essa recomendação de Santo Agostinho. Repetir, persistir nas boas resoluções. Então, porque com isso nós vamos enchendo os nossos vazios. Na dúvida, peguemos um conteúdo e coloquemos dentro. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Né? Porque aí é uma forma de ir completando os nossos vazios, preenchendo os nossos vazios com boas instruções que depois vão para o cérebro. Né? Dentro daquele comando que ele recebe e executa, segundo nos explicou o Diógenes, né? Com o menor esforço possível, mas executa.
se nós formos também disciplinados na prática, tá? dessas Boas resoluções. Boas resoluções. Eu apontei aqui 4 passos para quem está nos escutando agora e diz assim, tá, mas então, por onde eu começo? E aí, vamos chegar onde? Vamos lá, então. De que jeito? Boa. Por onde A começo? teoria tá linda. E a prática? Isso. Por onde começo? O que eu faço para poder mudar um comportamento, um hábito? E a Márcia falou aqui de método. Uhum. E é realmente isso. Às vezes a gente não consegue organizar os nossos pensamentos, a gente não consegue se organizar para mudar. É tudo meio bagunçado. Então, quando a Márcia trouxe o método, isso não é nada mais, nada menos do que organizar a nossa caminhada, organizar os nossos passos, que as coisas tendem a ficar menos difíceis, não mais fáceis, menos difíceis, ainda mais em questão de mudança de hábito. Então, assim, o primeiro passo é a tomada de consciência. Então, não tem como. Eu não vou conseguir mudar um hábito enquanto eu não reconhecer que aquele hábito não é legal, que aquele hábito não está me ajudando, ou que está prejudicando, além de mim, outras pessoas. Então eu preciso ter essa consciência, né? Esse primeiro passo de querer mudar. O segundo passo, aí sim, tomei consciência, legal, agora eu tenho que dar o segundo passo, que é buscar me conhecer. Se eu não me conhecer, se eu não saber como eu funciono, quais são as minhas crenças, quais são o que me leva aos impulsos, né? O que produz esses meus pensamentos que muitas vezes eu não consigo controlar, eu preciso me conhecer para eu poder seguir nessa caminhada. E o terceiro passo é a disciplina. Porque assim, não adianta eu me conhecer se eu não colocar isso em prática. Só que quando eu vou colocar em prática, vão ter momentos que vai começar a me dar um estresse, porque vai me desconfortar, o meu cérebro vai começar a reclamar disso, e a tendência é o quê? Desistir, recuar, né? E querer voltar lá pro velho hábito de novo. Por quê? Porque lá eu me conheço, lá é um mundo que eu já conheço. Agora eu estou me propondo a um mundo novo, e aí as coisas ficam mais incertas para mim. Porque quando a gente começa a mudar um comportamento, as primeiras reações, os primeiros estímulos contra são das pessoas que convivem com a gente, muitas vezes, que elas estão habituadas com aquele comportamento da gente. Quando a gente muda um ato, muda um comportamento, eles nos questiona, muitas vezes, é falso, tá querendo alguma coisa. As pessoas já não sabem lidar com a gente mais, porque antes elas sabiam, né? Agora eu já não sei mais. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente tá dentro da família, tem discussão, briga, palavrão, de tudo que é jeito. Aí um deles entra para a igreja evangélica, vamos supor. Ou, sei lá, para alguma religião, espiritismo, enfim. E aí ele começa a querer mudar a postura. E aí as pessoas se... mas... E que tá vendo? Dá um certo incômodo, né? Não sabe como lidar com aquele parente, porque agora ele está numa outra vibe, né? Então, precisa de disciplina, porque o contra vai vir. E não só o contra físico aqui, material, mas espiritual também, porque tem os irmãozinhos que estão à vida e que tu fique lá. As tuas companhias, né? As tuas companhias, Bom, tô tendo disciplina, tá? Então, o que eu preciso a partir disso? A consistência, que é no sentido de que eu vou cair, vou, mas eu levanto. Vou cair, vou, mas eu levanto. E aí é aquela ideia, é um centímetro por dia, em 100 dias dá 1 metro. Sim, e aí entra também um exemplo prático aqui para nós entendermos bem. Eu sou sedentário, sou totalmente sedentário, e aí o médico me diz, olha, vai ter que mudar teus hábitos, esse sedentarismo está te causando problemas, colesterol alto, glicose, tudo, tu vai ter que mudar. Aí eu digo, bom, amanhã eu vou correr uma maratona de 40 quilômetros. Corre amanhã. Exatamente. Então é passo a passo. É passo a passo. Né? Eu não vou numa academia levantar peso de 100 quilos, eu vou começar com pezinhos pequenos. Né? Então, essa paciência, essa primeira, quando tu fala, Diógenes, da questão do conhecimento, nós temos que nos aceitar, né? Nós temos que ser humildes, né? Por isso que Jesus sempre
elevava os humildes, né? Porque os humildes têm facilidade de aceitação, de reconhecimento, né? E esse, dentro desse passo a passo, muito importante que tu citou, a importância da nossa aceitação. Eu não vou brigar com meus maus hábitos. Como eu sou infeliz, por que eu fui fazer isso comigo? Não. Aí vem a culpa, né? Vem a culpa, né? Nós temos que programar, né? Como tu disse, Diógenes, usar métodos, né? E passo a passo. Né? Exatamente. Traz aquele exemplo lá do Sócrates, da mãe parteira. Como é que era? A mãe de Sócrates era a melhor parteira, né, da Grécia lá. Sim. E Sócrates sempre era chamado pelos discípulos para dizer, tu tem que falar para todo mundo. Tu tem que avisar. O que tu tá falando é uma pura verdade. Tem que levar o método. Leva esse método para todos, né? E aí Sócrates disse, né, eu dei um exemplo, a minha mãe é a melhor parteira da Grécia, mas ela não pode parir uma mulher que não esteja grávida. Será que estamos grávidos? Tem um germe ali, né? De quantos meses? Verdade. Fazendo conexão com essa questão de pais aí, já que o Jorge trouxe, o Livro dos Espíritos tem uma resposta de Kardec falando ali sobre educação, onde Kardec interroga sobre a responsabilidade dos pais. Naquelas questões ali que tratam desse assunto, a espiritualidade responde que os pais têm por missão, por tarefa, duas questões importantíssimas. Conduzir o indivíduo a Deus, e aí entra a questão das nossas referências, dar ídolos reais para os nossos filhos, né, trazer referências importantíssimas para a vida desse indivíduo que está em formação ali. Referências né? positivas. Né? Positivas, exatamente. Conduzir o indivíduo a Deus. E aí entra toda a questão do trabalho moral que se estabelece, né, em torno dessa proposta. Olhar o outro de uma outra forma, com mais humanidade. Há um pai e nós somos todos irmãos. Já começa por aí quando eu coloco Deus no processo. Né? E na sequência, a instrução. Possibilitar que ele aprenda para conseguir discernir o certo do errado. A instrução é importantíssima, né? E aí, voltando à questão inicial que eu trouxe, que é a 917, sobre o egoísmo, tem um trechinho no Livro dos Espíritos que eu faço questão de ler. Diz assim, ó: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro e real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. E aqui é o trecho importantíssimo. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Ou seja, quando as questões morais forem foco no processo educacional, a mudança na Terra acontecerá. Por que a gente não faz maratonas nas escolas para as nossas crianças atingirem pontuações acerca de virtudes e valores? Por que a gente faz maratona de ciência, de matemática, para as escolas terem um pico na formação acadêmica, para que aquele aluno ele se expresse em razões de potenciais e pontuações apenas visando a formação acadêmica, apenas visando a formação de conteúdo raciocínio, lógico, né? As questões de estudo, da pedagogia formal do mundo, assim dizendo. Por que a gente não trabalha a questão da moral no mesmo processo organizado e educacional, como a gente coloca nossos filhos para atingir conhecimentos e instrução, lidando com a segunda parte do processo de orientação do Livro dos Espíritos e não lidando com a primeira parte, que são a questão dos valores morais que envolvem a Deus. E aqui a resposta da espiritualidade. Quando isso acontecer, a transformação na Terra prevalecerá de maneira significativa. Mas, e ela ainda, voltando nessa questão tão importante dos valores morais, né, como o Vicente tinha colocado da referência dos exemplos, né, como é importante o exemplo na família, como é importante a família, né,
Como é importante um pai, uma mãe, fala mais alto o exemplo. Não adianta o pai beber, fumar e dizer, olha, filho, viva saudável, né? Então, esses hábitos, eles devem começar por nós, porque nós somos, por mais que a gente não acredite, nós somos sempre referência para alguém. A todo momento. A todo momento. Então, quando nós mudamos, quando nós fizemos o nosso esforço, nós estamos colaborando, sim, né, Márcia, para essa mudança social, para essa mudança da humanidade. Quando eu comecei a evangelizar, há um tempo atrás, eu fui num encontro de evangelizadores lá no Pitã, e eu não esqueço até hoje que uma evangelizadora falou, porque surgiu lá uma conversa dizendo, mas eu não evangelizo mais, eu não vou porque eu não vou no encontro porque eu não sou mais evangelizador, eu não evangelizo mais. Ela disse, não, depois da tua primeira aula, tu vai ser para sempre. Nós somos evangelizadores para sempre. Porque tu tá na parada do ônibus, tu tá servindo de exemplo. Tu tá no teu trabalho, tu tá servindo de exemplo. Tá na fila. Porque às vezes tu não vai evangelizar dizendo assim, ó Vicente, lê aqui, te mostrar um ensinamento aqui na página tal. Não, às vezes é numa atitude minha para com o próximo e o Vicente vai observar. Aí isso foi uma das perguntas que fizeram para nós lá uma das nossas, no Despertar em Movimento, né? Como expandir o espiritismo, como levar o espiritismo para as pessoas, né? Que é através do exemplo. Sem dizer uma palavra. É só na observação. Então, é isso. A gente, uma vez evangelizador ali, tu tem que pegar essa responsabilidade e esse dever. Né? Imagina, tu tá na parada, tu tá caminhando para algum lugar, tem criança te observando. Aí tu pega um lixo e joga no chão de qualquer jeito, tem alguém te observando, né? Eu lembro uma vez eu estava num supermercado, na fila do açougue, era uma véspera de um evento, e as filas estavam muito grandes no açougue ali, e tinha um senhor muito conhecido na fila, que era... acho que todos conheciam ele, e chegou o dono do supermercado e disse, não precisa passar na fila, vem cá que eu vou te... E ele disse assim, não, por favor. Por favor, me deixa aqui. Né? Ele constrangeu até o dono do mercado, mas ele agiu como realmente tem que agir. Eu acho que foi uma falta de sensibilidade, né, do proprietário, causou até um certo constrangimento, né? E ele disse, não me leva a mal, por favor, eu estou na fila, né? Então, assim, esse respeito, né, pelo outro, né, isso, imagina quantas pessoas que olharam para ele de uma forma diferente, né? Passou uma mensagem profunda. Passou uma mensagem ali sem fazer uma grande palestra. Não precisa ler um livro. Uma grande mensagem. E acho que isso que é importante destacar, e talvez isso o nosso programa esteja oferecendo, esteja proporcionando aos nossos telespectadores e seguidores, né? Que a gente se baseia, tem como fundamentação os ensinamentos da doutrina. Mas a doutrina que ela é aplicada no nosso dia a dia. E às vezes um exemplo desses vale, como o Diógenes assoprou, disse aqui, mais do que uma palestra inteira, mais do que um seminário. É isso que marca. Porque Deus não vai nos cobrar ações transformadoras da humanidade. Nós seremos cobrados pelo que nós fizermos de melhor naquilo que está ao nosso alcance. Cada um de nós, dentro das nossas limitações, dentro dos nossos espaços, dentro dos nossos ambientes, dentro das nossas responsabilidades. Esta é a missão. Cada coisa que fizermos da melhor forma. Esse é o exemplo que vai ficar. E é isso que pode causar mudanças de hábitos. Coisa realmente muito difícil, às vezes, de acontecer. Chico Xavier, desculpa, Chico Xavier falou sobre isso, eu achei, e acho que todos conhecem, né, que Deus não nos pede para a gente escalar o pico do Everest, né, atravessar o Mar Morto, atravessar o mar sozinho. Ele nos pede que a gente dê bons exemplos onde nós estivermos. Exatamente, é isso. Simples. Aí nós seremos as referências. O mal, ele não pode ser confrontado no sentido do embate, mas ele precisa ser constrangido. Né? Então, eu tenho um exemplo, tem um vídeo que eu vi, acho que ontem, de um motoboy e um carro, acho que não sei se um cortou a frente do outro, eu sei que deu uma confusão ali.
Aí o cara do carro desceu e explicando pra ele qual é o erro que ele tinha cometido. E o cara da moto indignado e meio que indo pra cima dele já. E eu acho que ele viu que ali o embate não ia dar certo. E aí tinha algumas pessoas, algumas pessoas também por ali. E o cara começou a ir pra cima dele e ele começou meio que recuar e foi abrindo os braços. Tem vídeo, ele começou a abrir os braços assim, e foi assim, não, meu amigo, não sei o que, foi pro lado do cara e foi dando um abraço no cara. E o cara ficou totalmente sem jeito, o cara não sabia o que fazia, onde que colocava a mão, e ele, não, meu amigo, que isso, começou a... não dá pra ouvir o que ele fala, mas o cara realmente se desarmou assim na frente dele. E daí começou a abraçar ele também, eu disse, cara, constrangeu o jeito dele. Aquilo que o mestre ensinou, o mal não se combate com o mal, não se vence com o mal. E aí, com o bem. Vamos imaginar que tem os filhos dele dentro do carro ali, observando o pai fazendo aquilo. Sim. Tô entendendo como é que a coisa deve ser feita. Olha, no trânsito, quando houver alguma vamos dizer assim, diferença ali e tal, que alguém tem buzina ou coisa assim, experimente, faça essa experiência, experimente fazer assim para a pessoa. Acabou. Termina, é verdade. Acabou. É verdade. Provavelmente ele repete, ele faz assim. A pessoa vem, uma vez aconteceu isso comigo, o cara de moto me acompanhou o tempo todo. Ele veio, porque ele achou que eu tinha feito não sei o quê. Aí o que eu fiz, né? Eu podia acelerar o carro, né? Mas eu entrar numa outra rua, ele ia faltar gasolina um pro outro, em algum momento. Estacionei o carro, parei e abri o vidro. Quando ele parou a moto do meu lado, assim, já pronto pra querer... Dar o bote. Eu disse, meu amigo, eu nem sabia o que eu tinha feito. Eu disse, meu amigo, desculpa mesmo. Aconteceu alguma coisa contigo, não sei o quê? Não, porque do lado, não sei o quê. Pati, olha, eu tô numa pressa, na cabeça cheia. Realmente, me desculpa, não foi minha intenção mesmo, cara, tá? Ó, te peço perdão mesmo pelo que eu fiz. E ele... Eu não sei mais o que me dizer. É a vida. Vai embora, fechei o vidro pro empregado. O nosso coordenador. Então, o nosso tempo está no limite. Essa questão do Livro dos Espíritos, a 919, que o Jorge trouxe, que trata justamente da questão de persistir ali, que Santo Agostinho diz, né? Persistir nas resoluções do bem, ou seja, persistir no bem, né? Kardec interroga ali Santo Agostinho, entendi, tudo bem, reforma íntima, conhece-te a ti mesmo, perfeito, mas como é que se faz isso? Né? Foi interrogado, Santo Agostinho foi interrogado de maneira prática, tá? A teoria tá linda, é aquilo que a gente costuma dizer. E aí ele vem trazer um exemplo assim pessoal da vida. É fantástica essa questão. E ela merece ser analisada em sua integralidade, porque ela resume ali todos esses abrir gavetas e resolvendo um por um, todas essas pontuações que a gente trouxe aqui, né? Justamente nesse sentido, ele diz, faz o que eu fazia quando eu estava na Terra, ou seja, eu vivi como vocês, como homem, e sei que não é fácil. Sei que não é fácil lidar com tudo isso para transformar. Mas eu vou deixar aqui um exemplo prático do que eu fazia. Repasse seu dia. Exatamente. No momento em que você estiver com o teu mentor à noite, no momento da tua oração, porque você não vai estar só para analisar, e já não vai analisar mais aquele episódio de baixar o vidro e falar com o motoqueiro da mesma forma quando você estiver à noite com o teu mentor do lado dizendo, olha, Diógenes, realmente aqui tu pegou pesado, aqui não foi legal, aquilo que tu disse ali, né, repensa isso, a tua análise muda. Então esse repassar o dia, o que eu fiz desde amanhã, desde o momento de acordar, abrir meus olhos, falar com meu companheiro em casa, atender as crianças, falar com a minha esposa, todo aquele processo, como é que eu agi, como é que eu me senti, como é que foi meu temperamento, onde é que eu pisei na bola. Isso porque a espiritualidade responde. Porque na próxima vez que você for atuar naquele mesmo cenário, daquela maneira, você já não é mais a mesma pessoa. Porque a tua atitude nova vai ser fruto realmente de uma situação e um contexto refletido. Houve reflexão a respeito, a intenção e vontade em melhorar. Isso demonstra a nossa vontade em tentar fazer diferente. Quando a gente estiver no mesmo processo, numa mesma situação, eu posso até... mas eu já não chuto balde como antes. A nossa consciência vai dizer assim, de novo, Márcia? Ela faz a gente relembrar. E isso é mágico no processo de transformação individual e algumas posturas específicas, né? Anota no caderno, hoje eu não vou mais repetir essa palavra, hoje meu temperamento não vai ser esse, né? Com relação a essa postura, amanhã eu vou vigiar isso aqui. E você muda, você chega no trabalho, você vai encontrar aquela pessoa, bom, agora, hoje ele não vai me tirar do sério daquele jeito. Hoje eu vou ter essa
essa fala aí preparada para ele, para ver se eu consigo ir chegando com aquele abraço, né? Ou me acolhendo um pouco mais, ainda que eu não consiga já nesse primeiro momento abraçar. Isso é cuidado conosco, cuidado com a nossa questão moral, pessoal, individual, e é o que precisa ser feito. Muito bem, estamos terminando mais uma edição do nosso Despertar Espírita, que não é um programa de lição, é uma reflexão. Uma reflexão ótimo. sobre... Para nós, principalmente. Para nós, principalmente, e a partir de nós, né, que a gente possa, de alguma forma, motivar também a sua reflexão que está aí e nos acompanhou em mais esta edição. Despertar Espírita fica por aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.